Bom dia, bom dia! Nesse vídeo a gente vai te contar quanto custou a nossa viagem para Tailândia e como a gente economizou quase R$ 2.000 por utilizar o cartão multimoedas da Wise. Isso, gente. A Wise, para quem não sabe, é uma conta multimoedas, é uma conta que você pode usar em diversos países diferentes, em moedas diferentes. E para quem quiser abrir uma conta internacional, já vou dar logo a boa notícia, que tem um link aqui na descrição que ele ainda está válido para você ganhar um desconto na primeira transferência de até 500 libras ou valor equivalente em outra moeda. Mas a gente vai te explicar tudo como funciona, essa questão de como a gente economizou ao longo desse vídeo, tá? Para contextualizar um pouco, a gente fez uma viagem um pouco fora do comum para Tailândia, porque a gente ficou cerca de 4 meses lá. Então a gente vai entrar nos custos detalhados durante esse vídeo, te explicar quanto custou cada um dos itens da nossa viagem, e já começando por acomodação, né, que é geralmente é o principal, o item mais caro, geralmente, das viagens. Então, em acomodação, a gente gastou, por dia, R$ 52 por pessoa. A gente tá colocando por pessoa, porque de repente você vai viajar sozinho e tal, é uma média mais real. Só que isso foi por pessoa e a gente, como casal, a gente aluga um quarto, que é uma média de 104, cento e poucos reais ali. Exato. Só que assim, se você vai e aluga um quarto de um hotel, mesmo viajando sozinho, você vai acabar pagando o valor cheio. Então, só ficando a ressalva aqui pra você, a gente vai explicar todas as formas de acomodação e os preços, porque são coisas que variam muito, né, gente? Essa é uma média que a gente fez do tempo que a gente ficou lá, tá? É uma realidade que funcionou pra gente. Eu até peguei meu celular aqui porque eu preciso da cola, né? Muito número, muita informação. Outra coisa relevante com relação à hospedagem é que, como a gente ficou 4 meses, no começo a gente ficou muito tempo em Chiang Mai, a gente ficou numa hospedagem de 35 dias lá, e foi uma hospedagem que ajudou a baixar essa média. Pra vocês terem uma ideia, esses 35 dias a gente gastou R$ 1.340, o que, se a gente fizer as contas, dá o quê? Dá R$38 por dia que a gente tinha feito, né? R$38 por dia, eu ia dar R$19 por dia por pessoa. Então, tipo, abaixou muito a média do... Isso é um valor muito abaixo da realidade, tá? A gente não vai mentir aqui pra vocês, gaste só isso na Tailândia. Não, isso é muito abaixo. Só que como a gente ficou muito tempo, a gente ficou 33 dias, foi pelo Airbnb e eles dão desconto quando você fica mais tempo. Então fica a dica pra quem é nômade digital. E foi um achado, né? Foi um achado, foi. Foi a primeira vez que eles alugaram, então tava abaixo ainda da média. Normalmente não é tão barato, mas assim, só pra vocês entenderem que isso aqui também ajudou a baixar a média do total. Só que, quando você vai pra Tailândia, é real, você consegue encontrar hospedagens de R$30 a diária até R$1.000 a diária, até mais. Só que assim, vai depender muito do seu perfil. Então, se você estiver viajando sozinho ou até em grupo e tal, e gostar de ficar em hostel, se você pegar um quarto compartilhado num hostel, você consegue achar por 30, 40, 50 reais, 60 reais a diária em hostel. Agora, se você estiver procurando um perfil mais resort, hotéis pé na areia, mais confortáveis, aí você vai achar de R$800 a 1.000 e tantos, até mais, R$2.000 a diária. Tem de todos os preços. Eu acho que uma comparação legal, se a gente pensar numa hospedagem média aqui no Brasil de R$200, R$250 uma diária, num hotel ok, numa pousada ok, lá, por esse valor, provavelmente vai ser algo superior. Exato. Então, é realmente mais barato a hospedagem lá, mas o céu é o limite, né? Como tudo nessa exatamente. Então, só pra vocês entenderem, a gente ficou em hotéis simples, todos com quarto pra nós, com um banheiro, que não são todos que tem, às vezes são banheiros compartilhados, mas a gente sempre optou por banheiro. Sempre com suíte de casal, né? Sempre suíte de casal, com um conforto mínimo, sem nada de luxo, a gente optou por economizar. Em vários deles com café da manhã. Isso que eu ia falar. Em outros sem café da manhã. Então... tem que olhar isso na hora de reservar também, porque não são todos que incluem. Então a gente sempre filtrava, porque pra gente fazia bastante diferença. E ajuda a economizar, querendo ou não, também, né? E aí uma outra dica para economizar, como a gente já antecipou no início desse vídeo, é utilizando o cartão da Wise. A gente reservou a maioria dos hotéis utilizando essas plataformas online. A maioria dos casos foi no Booking.com. E esses sites de reserva, eles vão cobrar na moeda local. Para usar a moeda local, você vai precisar de um cartão de crédito internacional que vai cobrar, hoje em 2023, 5,38% em cima de toda a transação que você fizer. Por conta do IOF, Por conta né? do IOF, que é um imposto nacional, é um imposto de transação internacional do Brasil. Então, não tem muito como fugir. Ao utilizar o cartão da Wise, você não paga esse 5,38%, a Wise tem uma taxa de 1,1% só, o que faz uma economia bem alta aí na sua viagem.
É possível cadastrar sim no site do Booking, em outras plataformas, a gente usou para tudo e funcionou legal, assim. Em todos, então, todo o tempo. A dica principal é isso, cadastre um cartão multimoedas da Wise e vai conseguir economizar bastante. Bom, agora alimentação. A nossa média foi de R$ 35,00 por dia por pessoa. Isso não é por refeição, tá? Isso a gente fez uma média ali do dia, considerando que, como a gente falou antes, a maioria dos hotéis a gente pegou com café da manhã, então a gente fazia uma média de 2 refeições fora, né? Então almoço e jantar. Era muito comum a gente tomar um suco, que na Tailândia tem muito suco de fruta, Além né? das refeições, né? Além das À refeições. tarde, como um lanchinho, tomava um bowl de frutas ou tomava um suco. Isso rolava sempre. Então, já está embutido nesse preço que eu falei, de 35 por dia, por pessoa, essas outras coisas também. Mas, assim, se vocês quiserem ter uma noção de preço por refeição, a média que a gente gastava, que era muito fácil de encontrar em várias cidades da Tailândia, é uns 100, 120 por prato. 120 baht tailandês. Eu não diria nem que a média, eu acho que a gente gastava isso às vezes, mas em vários lugares a gente gastava bem menos do que isso. Né? Nas ilhas, por exemplo, a gente nas ilhas não, em Koh Tao, que a gente ficou um bom tempo, a gente gastava 80, 90 baht, e em Chiang Mai, que é super barato, a gente comia lá por 60, 70 baht por prato também, mas tinha, óbvio, restaurantes mais caros que eram 120, 140. Até 200 Até 200, 250. O fato é, comida asiática, comida tailandesa vai ser mais barato no geral. E restaurantes locais, onde os locais comem, vai ser mais barato ainda. E era esses restaurantes que a gente procurava. Mas se você não gostar de comida tailandesa, você não gostar de comida apimentada, porque sim, é apimentada a comida tailandesa. Não tem muito como fugir. Se você quiser comida ocidental, você vai encontrar, mas vai pagar mais caro. Sim, né? Você encontra com muita facilidade pizza, macarronada, risoto, hambúrguer, muito. É muito fácil. Mas é bem mais caro do que esse valor que a gente está falando, vai pagar né? 200, 250 baht, 300 baht. Por e aí já vai para daí. 30, 40 reais um prato, né? Exato. Então, só para também alinhar com vocês quais são esses gastos que a gente está falando, tá? O fato é, a gente gastou 35 reais por dia. Isso. Por pessoa. Gente, só um recado rapidinho. Se você está planejando uma viagem para Tailândia, aqui no nosso canal a gente tem uma playlist que tem mais de 30 vídeos sobre a Tailândia. Quando a gente foi para lá, nesses 4 meses, a gente gravou muito, cara. A gente gravou em todos os lugares. Em 4 meses a gente gravou 32 vídeos, então vocês já têm a noção. A gente gravou tudo quanto é passeio que a gente fez. Então dá uma olhadinha lá que eu acho que vai ajudar vocês. Tem mais detalhe de tudo isso que a gente está falando, tem tudo explicadinho mostrando lá nesses vídeos, tá? Mas vamos lá então, continuando os custos com relação ao transporte. A gente gastou cerca de 6 reais por dia por pessoa. Como que foi isso, né? Nas ilhas, em Krabi, em... Koh Phi Phi. Krabi não é ilha, por isso que eu travei, mas... nas praias, em Krabi, em Koh Lipe e em Koh Phi Phi, a gente não usou transporte porque não precisa, tudo a pé, nem tem transporte nessas ilhas. Em Krabi tem, Krabi é uma cidade maior, mas verdade. Como a gente ficou hospedado ali pertinho da praia, a gente fez tudo a pé, a gente não precisou de motinho, de transporte nenhum. Exato. E nas outras nem tem também, nas outras é só a pé. Exato. E aí, em Phuket e Koh Tao, a gente alugou moto, e aí o valor da diária da moto variava de 250 a 300 baht por dia, que dá de 35 a 42 reais, assim, por diária, né? Isso se você for alugar solto. Se você pegar um dia aqui ou outro ali, 2 só. Agora, se você fizer por um tempo maior, para quem viaja mais tempo, né? Tipo, ficar uma semana, 15 dias, um mês no lugar, quanto maior o tempo, mais desconto você consegue negociar ali na hora da estadia, né? Só que ali você negocia direto com o pessoal ali que aluga a moto, sabe? Exato. E nas cidades maiores, como Bangkok e Chiang Mai, a gente não alugou moto, mas a gente usou bastante transporte público ou o Grab, que é o equivalente do Uber nosso, né? Na Ásia não tem o Uber, só tem o Grab. E aí a gente acabou usando mais esses. São bem acessíveis, o transporte público de Bangkok principalmente é muito bom, a gente pegou metrô, assim, trem, bem tranquilo, preço bom. O Grab também tem um preço bem acessível. Em Chiang Mai, eles têm um carrinho vermelho lá, tipo umas picapes vermelhas, que é o transporte público deles. A gente usou bastante. Tipo ônibus. A gente usou bastante. Daria para alugar uma moto, mas a gente optou por não alugar, porque dava para fazer tudo a pé. A gente fez muita coisa a pé, por isso que também esse custo reduziu. A gente poderia ter feito muito mais coisa de Grab ou de transporte, mas a gente estava bem localizado em Chiang Mai, que foi o lugar que a gente mais ficou, e aí a gente conseguia
acho que teve vários dias que a gente não precisou de transporte, né? Dos 35 dias, se a gente usou 5 vezes o transporte, foi muito. Então, por isso que essa média baixa também, né? Inclusive, essa é uma dica muito boa, olhar a localização da hospedagem, porque isso vai determinar muito da sua viagem. Se você vai gastar mais com transporte ou não, se você vai gastar tempo com transporte ou não. Cara, pra gente andar a pé em cidades novas, assim, que a gente não conhece, é um prazer. A gente adora, porque a gente vai observando o interfone. Foi mal, galera. Mas voltando aqui, o que eu tava falando é que a gente adora andar a pé, porque é um passeio pra gente também, faz parte de conhecer a cidade, ver o movimento e tal, mas vai de cada um, fica aí a observação. Agora, esse transporte a gente colocou como algo diferente do deslocamento. O transporte é interno ali, sabe? Vai de um ponto a outro dentro da cidade, transporte coisa público, pequena. Exato. Agora, deslocamento é outro rolê, que a gente vai falar agora, né? De deslocamento a gente gastou R$215 por deslocamento por pessoa. E o que são esses deslocamentos? São deslocamentos maiores, entre cidades, transfer de barco, avião interno na Tailândia. Então, no total, foram quantos? 8 cidades? Foram. Em 4 meses, a gente visitou 8 cidades diferentes. Exato. Então, cada uma foi um deslocamento. Em alguns casos foi avião, outros casos foi barco entre ilhas, né? Porque a Tailândia tem muita ilha, né? Então, você tem que pegar esse barco. Geralmente, é um pouco mais caro do que um deslocamento ali pequeno interno, que é o que a gente estava falando antes, do que um transporte. Não faria sentido passar esse valor por dia, porque vai variar muito, né? De viagem para viagem. Então, uma média aí legal, R$215 por deslocamento por pessoa, é bem factível. Só lembrando que esse valor muda muito se você for pegar avião, porque na Tailândia tem muita companhia low cost, preços acessíveis, só que varia, não tem como a gente te falar quanto custa Bangkok Chiang Mai. Cada época é um preço, Exato. É tudo diferente, então tem que fazer a sua pesquisa aí. A gente usou avião, mas a gente não usou muito avião, então isso vai encarecer também um pouco mais sua viagem se você usar mais vezes. Bom, o próximo tópico é sobre passeios. Em média, a gente gastou R$232 por passeio por pessoa. Esse valor também vai variar muito de passeio para passeio. Já inclui, nesse caso aqui, o passeio mais caro que a gente fez, que foi o Festival das Lanternas, que na época, em 2022, foi R$650 por pessoa. Então já dá pra ter uma noção que esse valor jogou a média para cima, mas inclui também entrada em templo, que não passava de R$10 ou R$15, né? Os templos são mais baratinhos, mas assim, passeios de barco e tal, a gente vai acabar ficando nessa média dos 200 e pouco, vai variar do passeio que você fizer, claro, o passeio do festival é muito mais caro. Como a gente fez em 2022, provavelmente quando você assistir esse vídeo já vai estar um pouco desatualizado esse valor. Então, se você quiser saber o valor atualizado, tem na legenda aqui na descrição um link para o site da nossa parceira, que daí você consegue ver lá o preço de todos os passeios, você consegue calcular tudo direitinho. Mas isso é só para você ter uma noção, tá? A gente fez uma média de 4 passeios pagos por mês durante a nossa viagem. Então, você consegue usar esse valor que a gente falou de 232, 200 e pouco, por número de passeios. Se você vai ficar um mês na Tailândia e, sei lá, em 30 dias você vai fazer 25 passeios, você consegue calcular isso. Se você for fazer menos, você também tem aí uma noção do preço, uma boa estimativa ali, né? E aí o próximo tópico é com relação à internet, chip de celular. A gente gastou R$28 por mês, por pessoa. Isso tem algumas ressalvas, né? Como a gente ficou bastante tempo na Tailândia, pra gente compensou não comprar um chip ao chegar no aeroporto e não ir com um chip internacional, porque sai muito mais barato contratar um plano local. Então a gente chegou com o nosso passaporte, foi no shopping lá em Bangkok e fechou um plano acho que foi da AIS, né? AIS, o pessoal sempre pergunta. Uma das principais operadoras que tem lá. E aí com isso a gente conseguiu fazer um plano local que saiu muito mais barato. Existe a opção de você contratar no aeroporto, que vai sair mais barato do que você comprar um chip internacional, só que vai sair mais caro do que você contratar o plano local. O que a gente sempre recomenda pro pessoal? Se você tá indo numa viagem de férias, tem os dias já contadinhos e tal, cara, chega e compra no aeroporto, porque é um pouco mais caro, mas você já agiliza a sua vida, tem 1000 pessoas vendendo no aeroporto, é fácil de resolver, beleza, você já sai dali com chip. Agora, se você quiser, também estiver indo de viagem de férias, já mais rápido, quiser ir com a vida resolvida, não quiser ter que desenrolar no aeroporto, não falar muito bem inglês, porque você vai ter que negociar com os caras. Lembrando que se você sair do Brasil, é uma viagem muito cansativa. Muito, você vai chegar podre. De jet lag e ainda tem que desenrolar essa compra do chip lá na hora. Então, assim, se você quiser já chegar com tudo resolvido, organizado, internet funcionando e tal, aí vale a pena comprar o chip internacional.
Porque daí você não se preocupa, cara, é um mês que você vai ficar tranquilo, é mais caro, mas você compra o seu conforto, a comodidade. Tem link na descrição também. Se também. você quiser indicação, tem link na descrição. E a gente colocou uma categoria outros, que é para colocar outros gastos, tipo água que a gente acaba comprando, cerveja, uma roupinha. Aliás, gente, na Tailândia, eu já falei isso no vídeo de Bali, a Tailândia é bom de comprar roupinha também, viu? Tem várias roupinhas bonitinhas lá. E a gente gastou uma média de R$5 por dia com isso. Por pessoa. Por pessoa, é. Os hotéis normalmente dão água, dão uma garrafinha pequena de água para você beber. Não beba água da torneira na Tailândia, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Mas você pode beber a garrafinha que eles dão, só que é pouco. É muito calor, então a gente sempre tinha que comprar água fora. Tem hotel que renova a garrafinha por diária, tem hotel que é só quando você chega. Tem hotel que tem bebedouro no hotel, que eles põem galão grande. Difícil. É mais difícil de encontrar. Então a gente gastou... Todo dia a gente acabava comprando água. Nos períodos que a gente ficou longos períodos, né? Nas estadias longas, a gente comprou packs de água e aí saía mais barato. Então, só para vocês terem uma ideia, né? 1,5 litro de água saía mais ou menos uns R$2, assim, na 7-Eleven. Mas se comprar em grande quantidade, sai até menos. Uma latinha de coca custava uns R$2,50. Cerveja, que eu sei que é um valor que sempre quer saber. Todo vídeo que a gente faz de custo e a gente olha lá no gráfico depois, sempre tem um pico na hora que eu falo. Vocês voltam pra ver o preço de cerveja. Então, a gente vê essas tô coisas. segurando aqui, fazendo uma tática. Não, brincadeira, vou falar logo. Cerveja variava, era em torno de uns R$6 uma long neck e uma garrafa grande de 600 ml em torno de uns R$9. Isso, né? gente, preços para comprar no supermercado ou na 7-Eleven, que é uma conveniência que tem em todo canto lá. A gente não tá falando preço de restaurante. Restaurante é um pouco mais caro. Restaurante é um pouquinho mais caro, mas não é tão diferente, né? Restaurante vai ser... Bota uns R$2 a mais aí pra cada, vai. Não é um absurdo assim de diferença. E outra coisa que entra em outros aí que a gente fez algumas vezes também, que é bem gostoso, é massagem. Tailândia é a terra da massagem. Vocês vão encontrar a feirinha de rua, o pessoal fazendo massagem. Tem lugares especializados. Nesses lugares especializados, uma média de preço é 300 baht para 1 hora de massagem tailandesa. Tem vários tipos de massagem lá. Que dá em torno de uns R$40, R$42 aí. Só para vocês terem uma massagem. E aí vocês estão olhando esses valores, a gente tá falando, pô, como é que vocês gastaram só R$5 por dia? De novo, a gente ficou 4 meses na Tailândia. Na maioria dos dias a gente não bebeu, a gente não fez massagem, a gente só comprou água, então em packs grandes. Então acabou não gastando. Um dia fez massagem, diluiu esse preço em... Mas a gente quis justamente dar os valores soltos, porque para quem viaja há menos tempo, tá planejando umas férias, tem a noção ali, né? E vai gastar mais do que R$5 por dia. Vai gastar mais, provavelmente, né? Provavelmente. Bom, já destrinchamos todos os gastos. Quanto que saiu então, né? Quanto custou o total da nossa viagem para Tailândia? Então, por pessoa, ficou em R$4.275 por mês. E por casal, R$8.550 por mês. Mas eu falei que a gente economizou quase R$2.000 no início desse vídeo por utilizar o cartão da Wise. Como que funciona isso, né? Como que funcionou? Então, em 4 meses, esses R$8.550 deu em torno de R$34.200. A gente teria gasto mais de R$36.000 se a gente não tivesse utilizado o cartão da Wise, porque a gente ia usar cartão internacional e ia acabar pagando o IOF mais alto. Nos casos que a gente não utilizasse o cartão internacional, a gente ia ter trocado dinheiro, então ia ter comprado dólar no Brasil, trocado dólar por baht tailandês em casa de câmbio na Tailândia. Eles não trocam de real para baht tailandês. E essas conversões iam ser maiores do que os 5,38% do IOF. E eu estou usando o IOF de 2023. A gente foi em 2022 e teve um período em 2023. Mas só para ter uma média aqui... É uma noção geral, né? Não isso tudo deu uma economia de quase R$2.000. Se a gente não tivesse usado o cartão da Wise, a gente teria gastado aí R$500 a mais por mês. Por mês. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas então se eu não vou levar, né, quem não sabe ainda como funciona a Wise, se eu não vou levar dinheiro para trocar, como eu faço? A gente sacava o dinheiro lá na moeda local, em baht tailandês. Utilizando o cartão da Wise. Isso, você vai no caixa eletrônico, que tiver bandeira Visa, você consegue sacar. Você pode fazer 2 saques por mês, no valor de até R$1.400, somando os dois, e aí não paga nenhuma taxa da Wise. Se passar isso, eles cobram uma taxa. O próprio caixa eletrônico, normalmente, todos os países que a gente passou, não só na Tailândia, os caixas eletrônicos cobram uma taxinha, não vou lembrar o valor, mas era uma taxa baixa. Era 220 baht, eu acho, por saque. Na Tailândia, se eu não me engano. E aí, por quê? Mas isso é uma taxa do caixa eletrônico e não do cartão. Então, qualquer cartão que você usar pode ser da Wise, pode ser do concorrente, pode ser o cartão de crédito internacional, vai cobrar essa taxa do caixa eletrônico. Mas por que eu tô falando isso? Porque muitos lugares na Tailândia não aceitam pagamento em cartão. Em qualquer cartão. Eles não têm maquininha, eles não trabalham, eles aceitam só em dinheiro.
Então, na Tailândia é muito importante. Em Bangkok, não. Bangkok, né, é uma cidade grande e tal, mas nas ilhas é muito importante você ter dinheiro em mãos. Você pode deixar para sacar lá, mas você tem que ter o dinheiro, entendeu? E com isso a gente usou para pagar restaurante, passeio, cara, muitas coisas. Até hospedagem a gente pagou em dinheiro. A gente acabou sacando mais do que 2 vezes por mês e mesmo pagando a taxa que a Wise cobra, é uma taxa pequena, não é relevante comparado a usar o cartão internacional, comparado a casa de câmbio. Então, é por isso que a gente usa o cartão da Wise, é por isso que a gente recomenda. E lembrando que ainda está válido o nosso link com desconto, então tá aqui na descrição para você fazer a abertura de conta. Utilizando esse link você ganha a primeira transferência grátis no valor de até 500 libras ou o equivalente em outra moeda. Boa. E eu já sei que vocês vão falar, mas e o preço das passagens aéreas? Se eu considerar esse preço, vai ser o dobro do valor, porque vocês sempre falam quando a gente fala Talvez seja até mais do que o dobro do valor. Sim, gente. Se considerar o preço das passagens aéreas, vai ficar muito mais do que esses 4 mil e pouco que a gente falou por pessoa. Agora, por que a gente não está falando de passagem aérea? Primeiro, porque varia muito do lugar onde você sai. Então, você está saindo do Brasil, tem gente que assiste a gente de outros países. Aí o valor é completamente diferente. Se você sair do Brasil, o Brasil é enorme, cara. Você está saindo de São Paulo, você está saindo de Fortaleza, você está saindo de Manaus, de onde você está saindo? O preço muda para cada um desses lugares. A época do ano que você vai muda? A muda? época do ano vai, porque a Tailândia tem a questão das monções. Então, quando tem monção, chove mais, é baixa temporada. As passagens são um pouco mais baratas do que na alta temporada, verãozão bombando. Então, assim, vai variar muito. Mas a gente sabe que é dúvida principal de vocês, a gente vai deixar na descrição um link também para vocês entrarem em contato com uma agência parceira nossa que pode fazer cotação, tudo certinho, passar os valores para vocês, de acordo aí com a especificidade de cada um, né, o que você precisar. E aí a gente prefere passar o valor total sem o custo da passagem, porque você pega esse valor total, pega aí as médias, faz o cálculo dentro do seu roteiro, dentro dos dias que você vai ficar, para ter uma estimativa, soma isso o valor da passagem, você tem aí uma estimativa legal do quanto pode custar a sua viagem para Tailândia. Exato. Só lembrando mais uma vez, gente, depende muito do seu perfil. O nosso perfil, ele foi bem econômico, ele foi mais barato porque a gente ficou longos períodos, mas vai mudar muito. A acomodação é uma coisa que determina muito, então você pode ir, como a gente falou, de R$30 a diária a R$1.500 a diária. Então isso vai fazer uma diferença muito grande. A alimentação acaba variando também, mas não é tipo assim, uma variação muito gigante. Para uma viagem menor, não é o que vai pesar mais, né, na diferença. Exato. A hospedagem eu acho que é o principal item, porque os passeios não muda muito, não varia muito de preço. Vai variar a quantidade de passeios que você vai fazer no período que você tiver. Exato, o deslocamento também, varia a quantidade que você fizer. Mas eu espero que esse vídeo tenha dado aí uma noção para vocês. Se vocês estiverem planejando viagem para a Tailândia, quiserem passar o roteiro ali, detalhar, tirar dúvidas principais, a gente faz consultoria, a gente trabalha com consultoria personalizada. A gente senta 1h30 com você, em chamada de vídeo, e olha o seu roteiro e dá dica e vai no detalhezinho. Então, quem quiser é só entrar em contato pelo Instagram, manda uma mensagem lá, fala que vocês têm interesse, que daí a gente passa mais informações, tá bom? É isso. Obrigado. Tchau.